Quando a gente fala sobre ensinar o que se sabe, o que significa? Quando ensinamos o que sabemos, estamos dando oportunidades para aqueles que estão em nossa volta. Faz sentido para vocês aí, turma? E não ser egoísta guardando para si. Por quê? Quando compartilhamos, tornamos essas pessoas melhores, abrindo portas para elas, fazendo algo acontecer, e por isso deixo uma mensagem para você anotar. A gente aprende ensinando. Então, quanto mais ensinar, mais você irá aprender. Faz sentido para vocês? Podem responder aqui. Por que acontece? O fundamento principal de uma pessoa que ela está apta a ensinar alguma coisa a alguém é ter clareza de sabedoria. Isso se chama generosidade mental. Como vocês estão vendo aqui na pauta, ó, generosidade mental. É isso mesmo. Por quê? Porque o que acontece, gente? Vocês dão, é a lei da atração. Você dá, você recebe. Isso faz todo sentido na vida. Então você pode falar assim para mim, Leandro, mas eu não sei o que eu vou ensinar para alguém. Eu não tenho nada que ensinar. Quem disse que você não tem nada para ensinar? A educação de um pai com filho, da mãe com filho, é um ensinamento. Do avô com neto é um ensinamento. Você ensinando uma pessoa que trabalha com você, mesmo você não tendo um cargo alto, isso também é um ensinamento. Você ajudando outra pessoa no seu conhecimento é um ensinamento. Então, é muito importante você estar apto a querer fazer o bem a alguém. Quando você está apto a querer fazer o bem a alguém, automaticamente você está ensinando. Você irá ensinar e você irá crescer. Faz sentido para vocês isso aí? Então, turma, leia aí comigo. Praticar o que se ensina. Como fazer isso? O que significa praticar o que se ensina? Coerência ética. Por exemplo, ser um exemplo, vamos dizer assim, tá? Ser um exemplo é ter a certeza do que é dito. É o antídoto do medo, porque a verdade sempre prevalecerá. É ter seguidores e buscando viver a realidade que você prega. E isso é muita responsabilidade e não tem como burlar esse caminho. Preste bem atenção, quando você pratica aquilo que você ensina, você foge daquele ditado real brasileiro que diz assim, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você vai fugir disso aí. Porque você não pode dar exemplo para alguém se você mesmo não viver aquilo. Porque as suas palavras em si, ela não tem tanto efeito quanto a maneira de como você vive. O que você vive tem muito mais valor daquilo que você fala. Porque é pelo seu caminhar que as pessoas vão saber se o teu caminho é bom ou não. Então, se você se você está olhando para o lado, está vendo talvez os seus filhos um pouco desorientado, você tem que procurar entender aonde você está errando. Aonde, em geral, tá bom? Quando eu digo não uma pessoa em si. Aonde o casal está errando na educação dessas crianças. Se a tua vida financeira está ruim, você tem que saber aonde você está errando na sua vida financeira. Porque assim o que acontece? Você tem que ser o exemplo. E para você ser o exemplo, você tem que viver isso aí. Faz sentido para você? Você precisa viver. Coerência ética. Aquilo que você fala para alguém, para ajudar alguém, primeiro você tem que viver. Eu vejo muitos terapeutas, eu vejo muitos coaches, eu vejo muitos psicólogos, eu vejo muitos, enfim, neurocientistas à vera aí na internet pesado, falando, um marketing digital lindo demais, mas as suas vidas não tá nada legal, é totalmente contrário àquilo que está falando. Eles estão falando. Então quero deixar para vocês essa análise. O que você é hoje, ou o que você irá ser amanhã, o que vem na sua cabeça, como você tem se comportado para essa tal coisa. Espero que faça sentido na sua vida. Perguntar o que se ignora. O que significa isso? Quando você ouvir falar sobre humanidade intelectual, você pode procurar no YouTube. O que significa humanidade intelectual, turma? Você vai entender muito bem sobre valores, sobre mansidão, sobre coerência, sobre aprender a ouvir mais do que falar. Então, quando eu falo sobre perguntar o que se ignora, é humildade intelectual, aonde você vai ver. É a pessoa que sabe que sempre precisará aprender mais. Quer dizer, ela nunca vai estar presa
naquele mundinho. Ela nunca vai se achar o centro da razão das coisas. Ao contrário disso, ela sempre vai querer buscar mais conhecimento. Que é necessário ouvir os outros, porque dali poderá ter uma melhor clareza. Trabalhar em conjunto, entendeu? Se tu consegue compreender o que eu estou falando, entender que o menor poderá nos proporcionar grandes riquezas de sabedoria, como um filho ensinando ao seu pai o caminho da responsabilidade de ser um bom pai, e do mesmo modo como a mãe. Aí você consegue compreender. Olha só, eu estou falando sobre família, estou falando sobre a sua vida financeira e estou falando sobre o seu eu, tá? As 3 esferas que eu falo que é do sucesso: pessoal, sentimental e financeira. E por último, humildade intelectual é saber mais ouvir do que falar, assim como eu tinha dito antes para vocês, ok? Sempre é assim, as pessoas têm o costume de agir por impulso. Elas pegam e decidem fazer tal coisa, mas não conseguem fazer um planejamento para aquela coisa. Elas não conseguem saber como ela vai alcançar aquele objetivo corretamente. E claramente, na maioria das pessoas, no meio do caminho dá errado, no meio do percurso ali trava. E aí você tem um sentimento de frustração, de abandono. E você questiona até Deus: por que não aconteceu? Por que deu tudo errado? Poxa, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho muito. Mas existe uma coisa chamada planejamento. Aí eu te pergunto, o que precisaria fazer hoje para realizar aquilo que tanto deseja? O que você realmente tanto deseja? O que realmente está na sua cabeça e no seu coração nesse exato momento? Não entra em contradição tentando pensar naquilo que é importante para você, mas tenta realmente analisar na razão, no racional e no emocional junto ali. De fato, o que é importante para você? O que você gostaria de desejar nesse momento? Isso não tem a ver com dinheiro. Isso tem a ver com a sua vida, com o seu eu, com o seu momento. Talvez você queira resgatar o seu casamento, talvez você queira abrir um negócio, talvez você precisaria viajar, talvez você precisaria simplesmente só fazer uma educação alimentar. Talvez seja simples para algumas pessoas, mas para outras é algo muito grande, muito grandioso. Então não existe problema no que você deseja, no que está no seu coração. Mas, de fato, você precisa se fazer essa pergunta: o que precisaria fazer hoje para realizar aquilo que tanto deseja? E começar a botar no papel: eu acho que eu preciso fazer isso, eu preciso abrir mão disso, eu preciso me entregar a isso aqui, eu acho que eu preciso estudar mais, eu acho que eu preciso parar de ficar no meio de turmas e me focar naquilo que realmente é necessário para mim, entrar em hiperfoco. Eu preciso entrar em hiperfoco para mudar realmente a minha caminhada, os meus passos e automaticamente alcançar aquilo que tanto eu desejo. Foca nisso aí que eu estou falando com vocês agora. Se você está tendo a oportunidade de estar comigo aqui ao vivo, nessa aula, e não tomar um ponto, tomar uma coragem, tomar um vigor ali de querer mudar a sua vida, pode ter certeza que o sentimento de procrastinação dentro de você vai ser alimentado. Você não vai evoluir, você não vai crescer, você não vai chegar a lugar nenhum. O que acontece? Você pode falar assim para mim: olha, eu tenho que mudar minha vida hoje, eu preciso tirar alguns hábitos negativos. Como que você vai tirar uns hábitos negativos da sua vida se tudo pelo nosso cérebro é vicioso? O nosso cérebro foi criado para ser vicioso, para ser confortável. O que o cérebro gosta? De uma boa comida, de um bom doce, de uma televisão, de algo que alimente um vício qualquer que não seja produtivo. É isso que o cérebro gosta. Então, quando você vai para uma academia, quando você vai estudar, quando você decide prestar um concurso público, ou quando você decide abrir uma empresa, quando você decide casar, qualquer coisa que seja fora do conforto cerebral, você vai cair em uma guerra ali entre a razão e a emoção. Os dois vão brigar, seriamente. Porque a sua razão está dizendo o quê? Eu preciso resolver esse problema logo. E o teu emoção, deixa para depois, deixa rolar. Não se estressa com isso não. E aí? O que você vai fazer? O que vai acontecer da sua vida? O que tem acontecido na sua vida nesse momento? E se você está vendo esse vídeo aqui comigo, está aqui no meio da aula, você com esse número imenso de pessoas aqui, não conseguir analisar de fato o que você tem que fazer hoje, agora, e achar que vai esperar a semana que vem para resolver, tudo o que você está fazendo aqui agora, está me ouvindo agora, nada vai adiantar, você vai esquecer amanhã. Você não vai nem saber mais quem é Leandro.
estando na turma ou não estando na turma, você não vai lembrar mais de mim direito. Não vai lembrar nem o que foi ensinado hoje. Porque você não começou de agora. Comece de agora. E novamente. Sim. Preciso do hiperfoco. Tenho dificuldade em terminar o que começo. Faço várias coisas ao mesmo tempo e não consigo concluir todas. Me canso mentalmente e já inicio outras coisas. Certo. Vou te explicar duas coisas aí. Primeira delas, você tenta abraçar o mundo. Pare com isso. Não. Você não é super-herói, tá bom? Isso não existe. Você não pode sair abraçando tudo porque você acha bom. O sentido de achar bom tudo também é viver na zona de conforto, porque você faz um pouquinho de cada coisa para achar um grau de importância na sua vida e na verdade você não fica com importância nenhuma, porque quando você vê que não conquistou nada, o seu sentimento é de quê? De frustração. Aí o que você faz? Começa uma outra coisa. Quando começa uma outra coisa, é para você apagar a burrada que você fez em deixar de lado aquilo que você deveria estar fazendo. Aí o que acontece? Você vai fazer a mesma coisa. Vai virar um círculo vicioso ao ponto do seu cérebro entender o quê? Deixa ela fazer o que ela quiser fazer, porque ela não vai terminar mesmo. Você sempre vai entender isso. Tudo que você planejar em fazer, você nunca vai até o final, porque você sabe que não tem capacidade. Quer dizer, não que você não tenha capacidade, mas é que o teu cérebro diz para você que você não tem capacidade. É uma luta constante entre a razão e a emoção. E é isso que eu quero passar para você. Enquanto você não sair desse círculo vicioso e parar para compreender que você precisa dizer não, olha só, isso é sério. Eu falei em uma das minhas aulas sobre isso e aconteceu uma coisa tremenda na vida dessa pessoa, porque ela aprendeu a dizer não. Era uma terapeuta e ela não sabia dizer não. E o que acontecia? Ela pegava todo tipo de trabalho e dava pouca atenção para a família porque ela não tinha tempo. Eu não sei nem se ela está ao vivo aqui com a gente, mas o que acontece? Quando ela aprendeu a dizer não, ela passou a ter tempo mais para a família, a cuidar mais da família, e ela começou a viajar, começou a amar mais o que estava fazendo e até recusava dinheiro fácil, coisas tipo um trabalho que pagaria muito bem ela, mas ela recusava para ter o bem-estar, o espiritual dela. Então isso que eu quero passar para você. Aprenda a dizer não. Se você não terminou tal coisa, não comece outra. Diga não para aquela coisa e volta, porque vai ficar fadigante, vai ficar chato. No início tudo é muito legal. Quando você começa um projeto é lindo. Um casamento no início é lindo. Uma dieta no início, nossa, é maravilhoso, é lindo, eu aguento. Mas fica fadigante, fica chato. Porque o resultado não vem do dia para a noite. O resultado vem com o tempo, demora para acontecer. Aí o que você faz? Você fica desanimado. Você fica desanimado porque não aconteceu aquilo que você queria de um dia para a noite. As pessoas querem entrar numa dieta hoje e emagrecer 10 quilos em um mês. Fazer isso é tolice, é burrice. Você não está respeitando o teu cérebro, você não está respeitando o teu corpo, você não está se respeitando de hipótese nenhuma. Então bota na cabeça de vocês, tudo é uma consequência, é um tempo. Nada de tentar ser imediatista. Pessoas imediatistas sofrem muito porque querem tudo na hora. Nisso acaba tendo confronto pessoal, acaba tendo confronto com a pessoa que é casada, acaba tendo confronto no seu trabalho, acaba não respeitando os funcionários, não acaba respeitando ninguém. Porque tem que ser do seu jeito e pronto, final. Faz sentido para vocês agora que eu tô falando? Quero dizer para vocês o seguinte, sobre a razão e a emoção. Pensem comigo aqui, turma. Se você pensar totalmente de maneira racional, você é uma pessoa fria, vai ser uma pessoa negativa às vezes, e muito calculista, vai ter medo de viver. Você sempre vai ficar um passo atrás, sempre desconfiando da pessoa que você escolheu viver, ou sempre desconfiando daquilo que você deseja viver. Então você sempre vai estar naquele parâmetro que não sei, quem sabe, talvez, sei lá. Será que vale a pena? Será que eu tento ou não tento? Você entra sempre em dúvida. Quando você vive um modo racional, você acaba tendo uma armadura tão grande que você bloqueia a sua felicidade. Agora, quando você vive totalmente o emocional, você é uma pessoa totalmente desequilibrada. Porque uma pessoa só no emocional, ela sempre vai tomar pancada da vida. Ela sempre vai escolher as piores pessoas para se relacionar. É porque quando você só vê a emoção e não vê a razão, você acaba ficando cego no relacionamento. Você sempre vai gastar dinheiro à toa. Você sempre vai ser uma pessoa compulsiva. Você sempre vai passar do limite. Sempre do limite daquilo que você faz. Então, ou você vai brigar de uma maneira ao extremo, ou você vai chorar de maneira ao extremo, ou você vai ser sensível demais e vai ser humilhado pelos outros. Então, quando você se torna uma pessoa só emotiva, isso causa um transtorno muito grande, porque você precisa de um equilíbrio. Aí eu te falo, razão e emoção.
quando você está com a razão e quando você está com a emoção no equilíbrio perfeito, fica muito mais certo de você tomar as escolhas. Então, espero que vocês guardem isso na cabeça de vocês. Emoção e razão tem que andar lado a lado, para você não ser tão cruel e também não tão bobo. Minha opinião, trabalhar a razão e a emoção é uma batalha diária, pois esses dois sentimentos temos que colocar na balança, mas dependendo da situação é difícil. Sim, com certeza. Por você ter falado isso pra mim, eu acredito que você deve sofrer algum tipo de trauma, podendo ser no seu casamento, ou podendo ser na infância, ou até mesmo em questão de escola também, não sei. Mas eu senti uma dor, porque realmente é difícil você saber controlar quando você passa por uma situação difícil, no sentido, como que você vai ser racional e emocional ao mesmo tempo numa situação onde pode ser, vamos dizer, uma traição? Você vai ser 100% emoção, tu não vai pensar em razão de hipótese nenhuma, ou de uma outra situação de perda, alguém que morreu, etc. Mas pensa comigo, se você souber respirar, manter a calma, eu ensino muito isso dentro da minha mentoria, a conhecer o seu, por isso que o nome do projeto é Projeto Lidere-se, sobre liderança pessoal, para você se conhecer, saber como lidar com certas frustrações, com certas dores. Imagina todas as pessoas que tiveram não, bateram a porta na cara dessas pessoas em cada passo. E hoje só 1% dessas pessoas são bilionárias, são ricas, são bem-sucedidas. Por quê? Porque elas continuaram insistindo, tiveram a razão e a emoção ao lado delas. Elas conseguiram equilibrar, entendendo que o não é passageiro. Nada é para sempre. Eu estou falando sobre questão de dor. Há tempo para chorar, há tempo de sorrir, há tempo para plantar, há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas, isso é normal da vida. Alguém morre, alguém vive. Hoje você se alegra, amanhã você chora. Mas se você souber ser resiliente em meio a essa situação toda, a sua frustração, ela passa a ser uma porta aberta para uma outra situação. Eu vou explicar isso por quê. Olha, eu, Leandro, já sofri por alguns tipos de trauma bem pesado, bem cruel, que eu não vou falar isso agora para vocês aqui, para não sair da aula, mas eu sofri situações bem pesadas. Imagina uma coisa bem difícil de lidar, eu sofri. E eu aprendi a ter resiliência sobre isso, ao ponto de compreender e fazer um acordo com Deus, uma oração mesmo, um trato ali. Falei, olha, se o Senhor me ensinar a sair desse problema que eu estou passando, eu vou ensinar outras pessoas a saírem também. E eu fui aprendendo ao longo do tempo, me esforçando, batalhando, minha esposa e eu ali, ó, de um ladinho do outro ali, sofrendo junto. Quando eu lidei com esse trauma, com essa dor, quando eu aprendi a administrar os meus sentimentos, porque isso é muito racional, mas também é muito emocional, automaticamente tá eu aqui, falando com vocês. Olha quantas pessoas eu falo diariamente, quantas sessões eu dou diariamente, não só dentro do Brasil, mas também para fora do Brasil. Porque eu decidi ser resiliente em meio às minhas frustrações. Então aprende a lidar com sua dor e você vai ensinar outras as pessoas a lidarem com as suas dores também. Assumir responsabilidades pela comunicação. Preste bem atenção, turma. Você precisará fazer acontecer, terá que buscar resultados e para isso precisará se movimentar, buscar network, livros, conteúdos, tudo que o faça ser melhor. Lembre-se que isso dependerá do seu esforço. Quando você tem responsabilidade de comunicação, não é que você tem que falar para todo mundo que você começou a fazer tal negócio. Não. Quando eu falo sobre essa responsabilidade de comunicação, é você começar a ensinar, é você começar a aprender tudo que a gente tem falado ultimamente. É você dividir experiência, é você querer ajudar alguém, é você fazer isso na sua casa, com seus filhos, no seu casamento. É você fazer isso na roda de amigos. É você falar isso online com pessoas que precisam escutar uma palavra sua. Às vezes você acordou com uma mensagem positiva e você fala assim, poxa, eu vou compartilhar isso. Então, partilhar com pessoas é maravilhoso. Eu acho que você deve pensar muito nisso. Então, quando falar assumir responsabilidade pela comunicação, é você começar a aplicar para o mundo aquilo que você acredita que você quer viver. Porque quando você faz isso, automaticamente você está respondendo para o seu cérebro. Ei, você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que mudar esse hábito negativo aí de querer ficar confortável o tempo todo. É hora de mudança. Eu estou pronto para uma mudança.
Focar nas oportunidades, não nos problemas. Lembra, turma, que eu falei lá em cima isso com vocês. Ser mais resiliente. Buscar mais resultado mesmo em cima de frustrações. Então, respondendo sobre a pessoa que falou por último um comentário sobre a questão dela ser procrastinadora, foca nisso que eu estou dizendo. Focar nas oportunidades, não nos problemas. Lembra quando falei sobre resiliência lá atrás? A crítica, para ser construtiva, será necessário que venha com uma solução. Exemplo: o que preciso fazer para mudar essa situação? Segundo, como posso ser melhor nisso? Então são duas perguntas necessárias para vocês analisarem agora. E podem me responder aqui, que eu estou já preparado aqui para responder vocês. Olha, o que preciso fazer para mudar essa situação? Como posso ser uma pessoa melhor? Como posso ser melhor nisso? Então, se respondam isso aí. Busca clareza nesse exato momento. Porque quanto mais você focar nas oportunidades, mais clareza, mais razão você vai ter em cada passo que você for dar. Então, eu preciso muito saber o que você teria em mente agora para mudar a situação a qual você se encontra agora. O que você poderia fazer agora para melhorar algo que você tem visto destruído, indo por água abaixo. Tudo só depende de você. Vamos lá. Vamos falar sobre o grau do valor, tá? Sobre promover reuniões e encontros produtivos, turma. Falem comigo aqui o que vocês acham sobre isso. Como eu acabei de dizer, trazer sempre uma solução em cima dos problemas para não haver desentendimento psicológico. Não será focando em seus problemas que achará a solução necessária. Então sugiro a vocês, melhor dizendo, que promova bons encontros com pessoas que realmente tragam crescimento para a sua vida. Então, quando eu falo sobre isso, se entregue a valorizar os pequenos detalhes. Reuniões com pessoas sábias vão te acrescentar mais sabedoria. Você sempre terá a personalidade das 5 pessoas que mais são próximas de você. Então, analise quem você está andando, se vale a pena. Se você vê a sujeira em volta, consequentemente você também está sujo. Se você quer se tornar uma pessoa melhor, você precisa andar com pessoas melhores e sempre mais altas que você, sempre melhores que você. Eu ensino a minhas filhas isso. Eu falo sempre o tempo todo: olha, você precisa andar com as mais inteligentes, mesmo que pareça ser chata, mas ande com as mais inteligentes. Ande com aqueles que mais querem resultado, porque viver de momento é muito engraçado. Pessoas que querem só brincar, pessoas que querem só se alegrar e acabam perdendo a sua vida, falando de coisas inúteis, palavras inúteis e aprendendo coisas inúteis. Agora, quando você anda com os melhores, você vai aprender realmente o passo certo para o futuro. E é isso que eu falo para minhas filhas: procure andar com os melhores, sempre. Pensar coletivamente e dizer nós e jamais eu. Lembre-se, olha, essa jornada de resultados é brilhante, preste bem atenção. Lembre-se de uma coisa, turma, vamos lá. O que é importante: no final de cada vitória, de cada crescimento, ninguém gostaria de cantar parabéns sozinho. Nunca se esqueçam disso. Porque, no final das contas, o que você mais vai querer ter em volta, pessoas que possam estar aplaudindo você ou possam estar dando a mão para você em momentos tão difíceis quanto momentos maravilhosos. Não só em momentos bons. Então eu deixo essa mensagem para vocês compreenderem e refletirem que para a jornada dos resultados positivos é necessário que você possa aprender a falar mais nós do que eu. A entender que é dividindo que se cresce. É não pensar só para si, guardar tudo só para si e não querer dividir com os outros. É compreender que no seu casamento não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro, mas o nosso dinheiro. É compreender que é do meu jeito, eu que mando, eu que sou pai. Não. Eu quero ouvir a sua opinião e saber se eu estou correto ou não também. É compreender que um pai aprende tanto com o filho, como o filho aprende tanto com o pai. E que o pai também pode errar, assim como a mãe também pode errar. Mas tem que ter a qualidade da razão e a emoção lado a lado para aprender a pedir perdão,
aprender a recuar quando você está avançando demais, aprender a respeitar até os pequeninos. Quem disse que os filhos também não precisam de respeito? É compreender que mesmo você estando num cargo superior, aquela pessoa que está abaixo de você não se qualifica menor do que você. Simplesmente você está aí por mérito. Então ajude essa pessoa a crescer quanto você. Não tenha medo de perder posto. Você jamais perderá um posto se for muito bom. É como um jogador de futebol. Ele pode ter saído do local que ele está, mas vai para outro lugar melhor. E pode surpreender lá. Então não acredite que aonde você for, você possa surpreender. Não se prenda a ilusões do medo ou a ilusão do que tem que ser do meu jeito, porque eu passei a vida vendo os meus pais apanharem, eu passei a vida sendo pobre, eu passei a vida sofrendo, sendo humilhado por todo mundo, passei a vida sofrendo graus e graus de problemas. Não coloque desculpa nisso. Esse tipo de crenças e traumas que está na sua vida, ela só está aí só para te ferir, para te fazer ser confortável a sua vida, para você se vitimizar acreditando que a dor que você está vivendo é o que é mais válido. É mais importante, será, viver a dor nessa situação do que um prazer futuro? Então, entenda uma coisa, a verdadeira dor que você tem que viver é aquela dor que te motiva a trabalhar, que te motiva a estudar, que te motiva a se cuidar e a cuidar da sua família, e que te motiva a aprender com seus erros, porque aprender com seus erros também dói. Pedir desculpa dói, pedir perdão dói, mas no final das contas, cada atitude correta que você tomar dessa maneira vai proporcionar um prazer maravilhoso na frente, porque você vai ser reconhecido como uma pessoa humilde e grata por reconhecer certas coisas que muitas de nós não reconhecemos. Então deixa essa mensagem para vocês agora e guarde no coração. É muito melhor você cantar parabéns num momento importante com pessoas que te amam do que cantar sozinho. Então nunca fale eu, mas sempre fale nós.